Ok? Vamos iniciar o nosso estudo de lógica argumentativa. Puxa, professor, lógica argumentativa. Professor, lógica? Isso é muito difícil, professor. Em geral, os alunos dizem, nossa, como eu vou conseguir aprender lógica? Na verdade, o seu cérebro já sabe como raciocinar logicamente. Se é que eu não estou cometendo aqui uma redundância, né? Se raciocina, é logicamente. Muito bem. Mas na verdade, a gente já nasce quando criança com os nossos instintos, o nosso cérebro já nasce com a possibilidade de raciocinar logicamente. Mas depois, com a nossa cultura, nossos costumes, nossas andanças, nosso conhecimento de mundo, muitas vezes a gente já não consegue mais ter aquele raciocínio puro como de antes. O que a gente faz então neste caso? Bom, neste caso, durante os estudos de lógica, nós vamos abandonar todos os nossos vícios mentais, nossos dogmas, etc., para poder pensar logicamente, tá? Mas, professor, o que é lógica argumentativa? O que é lógica argumentativa? Vocês poderiam perguntar assim. Bom, a lógica argumentativa, ela é a parte da lógica que trata dos argumentos. É a parte da lógica que analisa trechos de discursos, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui, a partir desta primeira aula? A partir dessa primeira aula, nós vamos conhecer estruturas de sentenças, estruturas, por enquanto podemos chamar de frases, estruturas de frases, e vamos conhecer cada pedacinho delas e vamos estudá-las. Mas, professor, eu vou conseguir aprender isso? Vai! Comigo você vai! Você vai conseguir aprender. Observem que não é difícil. Não é difícil. Pode parecer um tanto complicado no início, mas depois o seu cérebro vai se acostumando a trabalhar com a estrutura lógica. E você conhecerá a resposta muito facilmente. Nós vamos começar conhecendo o que são expressões e proposições. O que vamos fazer? Vamos conhecer as estruturas das proposições. Por favor, não são preposições, são proposições. Vamos conhecer as estruturas delas. Vamos conhecer proposições simples e proposições compostas. Vamos descobrir que uma proposição composta nada mais é do que um conjunto de duas ou mais, neste caso aqui vamos trabalhar com duas por enquanto, um conjunto de duas ou mais proposições que são ligadas por conectivos. Vamos conhecer esses conectivos. A gente começa no início definindo proposição. Isso é muito importante, definir proposição, porque vocês perceberão aqui que não é qualquer tipo de sentença que interessa a lógica. Não é qualquer tipo de sentença que interessa a lógica. Para a lógica, uma sentença só será interessante se ela puder ser julgada verdadeiro ou falso. Exatamente. Só existirão essas duas possibilidades para uma sentença que pode ser analisada pela lógica. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se determinada sentença não pode ser julgada verdadeira ou falsa, ela não interessa à lógica. Então, depois dessa introdução, a gente vai agora, vou mostrar um slide para vocês, o que é proposição. Então, proposição é toda sentença declarativa que pode ser julgada verdadeira ou falsa. Acabei de dizer. Se a sentença pode ser julgada verdadeira ou falsa, ela é considerada uma proposição. Então, atenção. Nem toda sentença é proposição. A sentença só é considerada proposição quando ela puder ser julgada verdadeira ou falsa. E para a lógica, interessa apenas as proposições. Mas claro, a sua prova do seu concurso poderá tentar descobrir se você sabe realmente o que é uma proposição ou o que não é uma proposição. Então, para ser proposição, é preciso primeiro que ela seja declarativa. Professor, por que sentença declarativa? Porque, por exemplo, uma sentença interrogativa
uma sentença exclamativa não é considerada proposição, como nós veremos aqui. Observe, descubra o valor lógico. Letra A. O poeta Castro Alves era baiano. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro? O poeta Castro Alves realmente era baiano. Então, isto é uma proposição? Sim, lógico. Se eu posso julgar verdadeiro ou falso, ela é uma proposição. Letra B. Vitória é a capital do estado de Minas Gerais. Verdadeiro ou falso? Falso! Ah, professor, então aqui eu não tenho uma proposição. Aí é que você se engana. Isto aqui é uma proposição, sim. Claro, eu posso julgar verdadeiro ou falso. Neste caso, a letra B, Vitória, capital do estado de Minas Gerais, é uma sentença falsa. A capital do estado de Minas Gerais é Belo Horizonte. Vitória é a capital do estado do Espírito Santo. Muito bem. Letra C. 5 vezes 7 é igual a 40. E aí, isto é proposição? Sim, claro que é proposição. Mas, professor, é falso. Sim, 5 vezes 7 é igual a 35. Quando eu digo 5 vezes 7 é igual a 40, realmente se trata de uma sentença falsa, mas ela é proposição. Por que ela é proposição? Porque se eu posso julgar verdadeiro ou falso, tratará-se de uma proposição. E aí, geralmente, o aluno pergunta assim, mas professor, neste caso, tudo será proposição, porque tudo poderá ser julgado verdadeiro ou falso. Aí é que o aluno está redondamente enganado. Não! Pelo contrário! Ao contrário, há muito mais sentenças que não podem ser julgadas verdadeiras ou falsas do que sentenças que permitem esse julgamento. Ou seja, há muito mais sentenças que não são proposições do que sentenças que são proposições. Olha, entendendo esse princípio, essa definição, conhecendo o que é proposição e o que não é proposição, vocês já vão simplesmente detonar, vão realmente acertar muitas questões de provas. Provas de raciocínio lógico, por exemplo, em nível médio, a gente não vai trabalhar aqui, na verdade, a gente já pensa aqui em provas para nível superior. Nós vamos realmente trabalhar, vamos pegar pesado aqui mesmo em questões de provas para analista, etc. Então, é um curso planejado, já que a maioria aqui vai fazer concurso para nível superior, é um curso planejado para nível superior, porém, que serve e muito, eu acredito que vai servir e muito, para aqueles que vão fazer curso técnico também. E esse iniciozinho cai demais em provas de concurso de nível médio, tá? A prova, o examinador quer saber se você conhece realmente proposição, se você sabe o que é proposição. Então, atenção, atenção, observe. Não são proposições. Aqui o aluno leva um susto. Puxa, professor, mas quanto tipo de sentença que não pode ser proposição? Realmente, é sério. Você precisa entender primeiro. Para você analisar logicamente uma sentença, volto a lembrar vocês que a gente começa aqui, na verdade, com a lógica argumentativa, analisando sentenças. Então, o nosso objetivo é chegar a uma situação em que a gente vai ter o poder de analisar uma sentença, ok? Mas a gente não vai analisar qualquer sentença. Então, repetindo, né? Estou sendo redundante, mas é necessário para facilitar a didática. Resumindo, então, para que a gente trabalhe, para que a gente possa trabalhar com sentenças do ponto de vista lógico, para que a gente possa analisá-las do ponto de vista lógico, primeiro é preciso que elas sejam proposições. E para ser proposição, uma sentença necessita permitir, né? Como eu digo no meu livro, é preciso que essa sentença permita o julgamento verdadeiro ou falso. Aí ela será proposição e ela poderá ser analisada do ponto de vista lógico. Mas claro, como eu disse para vocês, isso cai demais em prova, embora seja o iniciozinho, cai demais em prova, principalmente de nível médio. O examinador quer saber se você sabe o que é proposição e o que não é proposição. E é um risco muito grande de você errar. Por quê? Porque há inúmeras sentenças que não são proposições. Por exemplo, não são proposições.
expressões interrogativas, né? Eu trabalho aqui nesta aula com vocês com um poema do Castro Alves. Vou mostrar trechos aqui desse poema. Por exemplo, ó cega divina que cegas de amor. O Castro Alves preocupado com os escravos, né? Ó cega divina que cegas de amor. Isso é uma pergunta. Expressões interrogativas não são proposições. Cuidado, porque muitas vezes na prova o examinador coloca uma expressão bem longa, 3, 4 linhas, e lá na frente um pontinho de interrogação. E na língua portuguesa você consegue transformar uma frase qualquer em uma sentença qualquer na forma interrogativa, simplesmente, geralmente você coloca o ponto de interrogação e pronto. Então você está com preguiça de ler, passa rapidamente por aquilo, acha que é proposição e na verdade tem um ponto de interrogação ou exclamação lá no final. Então, por favor, cuidado. Expressões exclamativas. Criança, não tremas do transe de um mártir, disse Castro Alves no seu poema. Criança, não tremas do transe de um mártir, né? Exclamou. Se exclamou, não é proposição. Gente, eu não posso, não há possibilidade de saber se isto que disse o Castro Alves é verdadeiro ou falso. Uma expressão interrogativa, uma expressão exclamativa, não tem como você julgá-la verdadeira ou falsa. Expressão imperativa, né? O que é expressão imperativa? Aquela expressão que dá ordem, né? Um comando. Embala teu filho com essas cantigas. Embala teu filho com essas cantigas. Estude, garoto, estude. Você está dando uma ordem, um conselho, né? Você está imperando. E quando a expressão é imperativa, não se tratará de proposição. Logo, essas expressões não podem ser julgadas do ponto de vista lógico, mas a gente precisa conhecê-las porque a prova pode cobrar isso aí. Também não são proposições. Expressão sem verbo, aqui pega. Muita gente vê uma expressão, acha que é proposição, mas ela não tem verbo. Se não tem verbo, não será proposição. Por exemplo, a vida nos crimes, a morte na dor. Mais um trecho do poema. A vida nos crimes, a morte na dor. Existe algum verbo aqui? Não, não há verbo. Eu tenho artigo, substantivo, mas não há verbo. O poema de Castro Alves também não há verbo. Então, expressões sem verbo não serão proposições. Não é necessário memorizar, decorar isso aqui. Você precisa entender o sentido da coisa. Promessas. Cuidado com as promessas. Promessas não são proposições. Por exemplo, após o carnaval começarei a estudar. Isto é uma promessa. Você está prometendo que vai fazer alguma coisa. Vocês precisam ficar atentos a isso aqui. Promessa não é proposição. A promessa de baixo aqui. Prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que o chifre nos separe. Isto é uma promessa. Isto é uma promessa. E isto não é proposição. O que mais não são proposição? O poema em si. O poema em si. Olha, um trecho desse poema do Castro Alves. Ó mãe do cativo que fias à noite, à luz da candeia na choça de palha, embala teu filho com essas cantigas, ou tece-lhe o pano da branca mortalha. Castro Alves, a mãe do cativo. Gente, poemas não podem ser julgados verdadeiro ou falso. Quem somos nós para dizer que a expressão poética é verdadeira ou falsa? Logo, não são proposições. Não são proposições. Ser ou não ser, eis a questão. Shakespeare. Isto não é proposição. Também não são proposições as sentenças abertas. O que são sentenças abertas? São aquelas sentenças que eu não tenho como dar um resultado plausível, né? X mais 7 é menor do que 20. Letra A, x mais 7 é menor do que 20. Isso é uma sentença aberta. Por quê? Dependerá do valor que eu atribuo a x. Por exemplo, se eu digo x mais 7 é menor do que 20, para que seja verdadeiro é preciso que o x seja menor ou igual a 12, né? Menor ou igual a 12, para que 12 mais 7, 19 é menor do que 20. Aí será verdadeiro.
aí eu poderei julgar verdadeiro. Mas professor, e se eu disser que 20 é 40? 40 mais 7, 47 é menor do que 20. Aí vai ser falso, sim, mas aí também seria sentença. Né? Aí seria, desculpe, aí seria proposição, sentença já é, né? Seria proposição, qualquer valor que eu atribuísse a x ali, seria proposição. Agora, professor, se eu atribuísse 100 a x, ficaria 100 mais 7 menor do que 20. E 100 mais 7 não é menor do que 20. Isso seria falso, sim. Mas aí, já que eu poderia julgá-la falsa, ela seria proposição. O que não pode é eu não ter a possibilidade de julgar a sentença como verdadeira ou falsa. Ora, se eu não posso julgar a sentença verdadeira ou falsa, ela não será proposição. X é um mamífero. X é um mamífero. X? Qual X? Eu sou mamífero. Né? O leão é um mamífero. Qual X? O que é um mamífero? Então é uma sentença aberta. E as sentenças paradoxais também. Esta frase é falsa. Eu não posso dizer que é verdadeira, porque ela em si já está dizendo que é falsa. Não pode dizer que é verdadeira. Também não posso dizer que é falsa. Porque se eu digo que é falsa, esta frase é falsa. Se eu digo que é falsa, eu vou ter que consertar. Eu vou ter que torná-la verdadeira. Mas como que eu vou torná-la verdadeira se ela está dizendo que é falsa? Isso é um paradoxo, né? É um paradoxo isso aqui. Logo, não são proposições. Agora, a gente vai ver durante as próximas aulas, a gente vai ver que é possível transformar uma sentença aberta em proposição. Nós podemos pegar uma sentença aberta e transformá-la em proposição, como aquela do x, por exemplo. Desde que eu atribua um valor, eu poderei transformar, como eu mostrei para vocês, em proposição, que seja qualquer valor. Eu posso também, pelo uso de quantificadores, eu posso colocar todo, existe um, nenhum, qualquer que seja, algum. Essas palavrinhas que nós vamos dedicar uma aula só a elas, uma ou duas aulas no futuro. Essas palavrinhas, esses quantificadores, eles transformam uma sentença aberta numa sentença fechada, né? Numa proposição, numa sentença capaz de ser julgada verdadeira ou falsa. Por exemplo, qualquer que seja o x, temos que x mais 7 é menor do que 20. Aqui eu posso julgar, puxa, não é qualquer que seja o x, como eu disse a vocês, para que essa expressão seja verdadeira, é preciso que o x seja menor ou igual a 12. 12 mais 7, 19, que é menor do que 20. Se o x for 200, a sentença não será verdadeira, será falsa, mas aí será proposição. Desde que eu possa julgar verdadeiro ou falso, será proposição. Então, quando eu pego essa expressão quantitativa, quando eu pego esse quantificador, essa expressão qualquer que seja, e coloco na sentença, aí agora eu já terei uma proposição, porque eu poderei julgá-la verdadeira ou falsa, e nesse caso é falsa. Quando eu digo qualquer que seja o x, temos que x mais 7 é menor do que 20, isso é falso. Não é qualquer que seja o x. Logo, é proposição. Se eu apenas dissesse x mais 7 é menor do que 20, aí não seria proposição. Ok?